da pós-graduação às salas do Instituto Federal. Hoje nós vamos conversar sobre essa experiência de se tornar um professor no Instituto Federal. Vamos falar um pouco também sobre as questões das greves que aconteceram. Se você está acompanhando, né, está assistindo esse podcast um tempo futuro, há pouco tempo atrás tiveram várias greves, né, no Instituto Federal, e isso eu falo do dia 7, dia 8/7 de 2024. E encerrou a greve faz pouco tempo, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essas questões de financiamento à pesquisa, financiamento à educação. Também vamos falar um pouco hoje sobre maternidade e conciliar com essa vida acadêmica que não é nada fácil. Então hoje vamos abordar a trajetória de uma amiga também muito especial para nós aqui, a Aline Franco. E daqui a pouco ela está chegando aqui. A Aline também é doutora e tem muito a compartilhar com a gente sobre... Ó, a Aline já chegou aqui. Já vou chamar. Boa noite a todos. Deixa eu chamar aqui a Aline para conversar com a gente. Oi, Aline. Oi, boa noite, Natália. Tudo bem? Boa noite. Você como é que está? Estou bem, e você? Estou bem também. A gente estava falando aqui, gente, eu e a Aline, que a Aline é mãe, né, de um menino. Quantos anos ele tem, Aline? 3 anos, né? 3 anos. Estava na luta para fazer ele dormir. Não deu certo, né? E aqui eu tô também com as duas meninas aqui, polvorosas, uma gritaria. Aí o pai levou todo mundo pro quarto agora. A solução foi pôr um desenho ali. Eu falei pra ele, né, que a mamãe vai trabalhar um pouquinho pra ver o desenho ali. Vamos ver. Muito bom, Aline. E da onde você fala? De Tuiutaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Ah, que legal. Você é daí também, né, Aline? Eu sou daqui, sou de Tuiutaba mesmo. Voltei quase 10 anos, né, que retornei pra minha cidade, depois que eu comecei a trabalhar no Instituto. Muito bom. Eu não sabia que você estava exatamente na mesma cidade que você nasceu. Muito bom. Nunca imaginei que ia conseguir isso, né? Voltar para minha cidade, porque quando você começa a fazer pós-graduação, começa a pensar em concurso, e aqui não tinha instituto, quer dizer, estava começando, né? Tinha alguns cursos, mas não da minha área, né? Então não tinha nenhuma, assim, tem universidade, mas na época ainda não era estadual, então não tinha ainda esperança de voltar. E foi assim, muito de Deus, né? Foi os planos de Deus mesmo. Que legal. Tornei pra minha cidade. Mas a gente ainda vai chegar lá, né? Aí tá quente, tá frio, Aline, como é que tá o clima? Aqui não faz muito frio, não, sabe? Esse ano mesmo esfria um pouquinho assim à noite, pouca coisa, mas aqui é bastante quente, Teutaba, porque é baixo aqui, né? Em relação ao nível do mar, então é bem abafado, é bem quente. Aqui a gente não sente muito frio, não. Aqui tá frio e assim, aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é só ficar um pouquinho frio que tá todo mundo mega agasalhado. Aqui também, né? Quando esfria um pouquinho, o pessoal já põe as blusas para uso. Você tá morando em Campo Grande, então, agora? Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Minha família mora aqui também. Ah, sua família é daí. Eu lembro da gente conversar. Faz bastante tempo, né? Nossa, bastante. Conversa. Bastante tempo mesmo. Aline, conta então pra gente um pouco da sua trajetória. Por que você escolheu fazer a sua graduação? Qual que você fez? O que aconteceu? Então, eu sou graduada em engenharia agronômica, né? E eu sempre fui da fazenda, né? Meus pais, fui criada na fazenda, então sempre gostei mesmo das áreas das agrárias, né? Eu tinha vontade ou de fazer veterinária, né? Era
a princípio, a minha vontade é ou agronomia. E como aqui na minha cidade não tinha veterinária, e eu acho que eu queria ficar por aqui, né? Não pensei muito em sair na época, então prestei o vestibular aqui e fiquei aqui mesmo. Mas, assim, não me arrependo de forma alguma, porque tem muito amor, né, pela minha profissão. E foi assim também, acho que foi as orações, Deus me iluminou, porque é tão difícil você no seu período de ali 17, 18 anos escolher uma profissão, né? E não se arrepender, e assim, graças a Deus eu sou muito satisfeita, né? Com a profissão que eu Que escolhi. legal. Já deixa eu falar aqui das pessoas que já estão mandando mensagem. A Ioná falou boa noite, Nath, beijos da Colômbia. A Ioná tá lá na Colômbia, então que legal, Ioná. Um beijão para você. O Zaider, eu espero ter falado Ah, certo. Disse ele ótima é professora. meu Obrigada pelos ensinamentos. ex-aluno. Ele e a Maria Tereza Que legal. foram meus alunos. Como é o nome dela? Maria Tereza. Maria Tereza, Eles, sucesso. eles terminaram o curso técnico ano Ah, passado, o Zaider e a Maria Tereza. Estão fazendo agronomia também agora. então, que bom que você se encontrou no curso, né, Aline? Não foi uma grande Sim. dificuldade para você, assim, até porque você já Não, estava, né, nesse contexto da família. sim. E é assim, com relação à aquela crise que algumas pessoas têm com relação à escolha da profissão, eu nunca tive. Assim, eu sempre fui grata pela minha escolha e feliz, assim, né, pela minha escolha. Agora, com relação à pós-graduação, para eu continuar falando, Uhum. né? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei com iniciação científica. Então, no segundo ano, um professor me procurou, um professor de entomologia, o José Maria Franco, ótimo professor, ele já é aposentado, escritor também, né, de livros literários, admiro muito ele. Ele me convidou para ser orientada dele nos projetos de pesquisa, né? E, claro, aceitei, né? E a gente que é professor, a gente sabe, a gente fica sempre de olho naquele perfil ali de quem gosta de estudar. E eu sempre gostei bastante de estudar. Então ele me convidou e eu comecei a trabalhar com um projeto ali de controle de formiga cortadeira, com uso de algumas espécies vegetais para controlar a formiga cortadeira, né? A Attalea vigata, que foi a primeira espécie de inseto que eu trabalhei. Então, a entomologia começou bem ali no início da universidade mesmo. E eu trabalhei com entomologia todos os anos de graduação, porque aí teve outros projetos dentro da área de entomologia. Trabalhei em um projeto na área de fitopatologia, que é doenças, né, no último ano, mas os outros 4 anos de graduação, assim, tirando o primeiro que eu não tinha projeto, eu trabalhei com entomologia e aí, né, aquele caminho sem volta, porque eu gostei de iniciação científica, eu participava dos seminários de iniciação científica que tinha dentro da UENG, né, que é a universidade. Na época ela ainda não era estadualizada, né, hoje ela é. Tem muitos dos meus ex-alunos fazem agronomia lá, outros cursos, mas e aí aquele cenário de participar dos encontros de pesquisa, aquilo ali me encantava muito. Então, gostava muito do meio. E o que eu tinha dentro de mim, nossa, eu gosto tanto da universidade, eu não queria nunca ter que sair. Que legal. Aí, logo no último ano, já pensando nisso, né, vi os programas de mestrado e uma outra colega que morava comigo na época. E aí me inscrevi pro mestrado lá da Unesp de Ilha Solteira. E passei, né? Como o que eu acho assim, eu acho não, que me ajudou. Eu participava desde então do segundo ano, né, de graduação de projetos de iniciação científica, isso já te dá aquele preparo e os programas de pós-graduação olham para esse perfil, né? Se é uma pessoa que está do nada querendo começar ou se já tem uma pequena caminhada. Então,
eu já tinha trabalhado 4 anos, né, com pesquisa, tinha bolsa, né, de iniciação científica e participava de tudo que tinha na faculdade, de eventos, então tinha bastante certificado, né? Tinha já alguns resumos publicados, até um artigo científico numa revista assim da universidade sobre Legal. os projetos. Então tinha uma pequena bagagem, né? Então isso me auxiliou E ali a você já ingressar. conhecia o programa, Aline? Ou você Não, estava na internet? não, uma colega de faculdade, né, que morava comigo na época, também queria fazer mestrado, e aí ela falou do programa e falou, vamos nos inscrever. Na época, nós duas passamos e a gente foi lá para a Unesp de Ilha Solteira, né, que E a fica ali primeira vez então, que você saiu de casa também. Foi a primeira vez. Ah, ele Oi, Miguel. chegou. Vai lá ver seu desenho. Tchau. Eu tava falando que Foi a primeira vez que você saiu de casa, né? foi a primeira vez. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Assim, eu não morava mais com os meus pais aqui, porque os meus pais moram na fazenda, né? Então, já morava sem eles, mas de sair da minha cidade foi a primeira vez. E assim, foi um desafio, mas foi ótimo. Nossa, foi uma época muito boa, de muito crescimento, de muito aprendizado, de sofrimento, né? A gente sabe, né? Você sabe muito bem, né? Mas lá na Unesp de Ilha Solteira, era um clima assim, digamos que nós fomos colegas lá na USP, né? Lá na Exalc. Era um clima diferente, né? Lá a gente sabe que era aquela maior competitividade na USP, né? Um clima um pouquinho mais competitivo. A Ilha Solteira já não era tanto, Não, né? não tinha muito isso. Eu tinha muitas amizades, assim, parece que as pessoas encaravam aquele desafio todo mundo junto e ficava muito mais leve. Então, era um clima diferente. Como é um programa de pós-graduação menor, né? Então, era. Oi, filha. Pode, mas a mamãe agora tá ocupada. Então era um programa menor, não tinha igual na USP vários programas. Lá era um programa de mestrado e doutorado em agronomia, né? E vai lá, Miguel. Vai ver seu desenho. Então o clima, assim, era mais amistoso, digamos assim. Eu não senti tanto como quando a gente estudava lá na USP, que era muito mais competitivo, até dentro do laboratório a gente sentia isso, mais cobrança, né? Então, no mestrado, tive aquele período de adaptação, tinha as dificuldades da pesquisa que deu errado, aí você faz, refaz, né? Eu trabalhei lá com resistência, preferência, teste de preferência da lagarta da soja a diferentes cultivares de soja. A gente avaliou. Ilha Solteira ou em mais alto? Não, Ilha Solteira, ainda no mestrado. Ilha Solteira fica ali na divisinha com Mato Grosso do Sul, né? Você deve já. Você chegou a Fica ali no conhecer o Walter? O Walter era de Conheci. lá. Conheci ele. Ele era da minha época lá, eu conheci ele. Que legal. Então, Você foi se assim. encontrou bem na pesquisa, né, Aline? Porque você já tinha uma bagagem de pesquisa durante a graduação, né? E nisso Sim. foi mais tranquila essa transição, né, da graduação para o mestrado. E ainda mais Sim. que você encontrou um clima agradável, né, vou dizer assim. Os colegas Pessoas foi assim agradáveis. o que me ajudou muito. Mas o meu orientador era um pouco complicado, sabe? Era um senhorzinho já, e às vezes a gente ficava meio perdida com as coisas. Ele só falava assim, vai lá e faz, né? Então, não tem aquela coisa, hoje eu com meus alunos orientados, né? Aquela coisa que você pega, vai lá, faz junto, ensina. Meu orientador, no primeiro projeto, era um projeto de algodão, lá no campo, e a área da Unesp de Ilha Solteira é lá já em Mato Grosso do Sul, em Selvíria, né? Ali que é na divisinha. E lá que era o campo. Então a gente plantou algodão, ele me mandava para lá sozinho,
fazer avaliação de insetos, inseto praga e inseto benéfico. E assim, todos que eu achasse. Meu Deus, sozinha? Sozinha. Que doido. Eu ficava lá o dia inteiro no meio da plantação, que era uma cultivar, mas diferentes tipos de espaçamento, de cultivo, para ver se tinha interferência na dinâmica de inseto, praga e inseto benéfico, né? Então eu ficava lá sozinha, tirava foto, porque eu não conhecia quase nada dos insetos que eu achava. Oh, meu Deus. E na época... Fora que é perigoso, né? mas assim, é dentro do campus da fazenda da universidade. Então ia um monte de aluno, mas cada um trabalhando no seu, né? Mas eu sozinha lá no meio do algodão. Nossa, Pensando o que eu tô fazendo aqui. longe de casa e tinha que... Ele não falou assim, vamos monitorar as pragas da ordem, por exemplo, coleóptero, lepidóptero. Falou, é para você anotar, mostrar tudo que tem lá, de praga, inimigo natural. Então foi um negócio assim muito jogado, sabe? Muito jogado. E por que você então pensou em fazer o doutorado ali? Então vamos assim. Aí depois desse negócio aí de ficar lá no campo, né, avaliando, a gente viu que não ia dar certo, era muito dado e assim não dava nem para fazer uma análise estatística, porque era dados assim, muitos insetos. Então o que se ia avaliar? Tinha que ter um foco, na verdade faltou esse direcionamento dele, né? Qual que vai ser as espécies que a gente vai avaliar, qual que é as pragas, por exemplo, curuquerê do algodão, que era uma praga que aconteceu muito lá, mas o negócio foi assim muito vasto e acabou que eu tive muitos dados que eu tinha até esses dias, mas eu não consegui tabular aqui o tanto de dados, assim. E aí essa pesquisa, então, foi deixada de lado e começou outra pesquisa do mestrado, que foi em laboratório mesmo, que foi os testes de preferência alimentar da Anticassia gematalis, que é lagarta da soja. A gente plantou 14 materiais de soja para avaliar teste mesmo de resistência dessas plantas natural que esses cultivares apresentavam e foi bem mais tranquilo. Então eu criei a Anticassia no laboratório, fazia os testes no laboratório e tudo, plantava a soja em vaso, sabe? Então foi mais tranquilo. E uma coisa é certa, assim, o que eu pensava falando doutorado, né? Eu já estava no barco. Eu só com mestrado para trabalhar numa empresa, eu cheguei a mandar currículo para tentar trabalhar na época, né? Então, muitas empresas às vezes não contratam porque você tem uma especialidade e às vezes vai ter que te remunerar mais por aquilo. Para trabalhar como professor, que eu também tentei, até mandei meu currículo aqui para época que a UENG ainda não era estadualizada, não era estadual, e também não é assim tão fácil dar aula em universidade, né? E eu percebi que realmente eu tinha que fazer o doutorado, estava no meio do caminho. Por mais que a gente fica ali meio cansado nessa fase de finalizar, né, dissertação, frustrado, em alguns momentos, mas eu gosto, né? Eu gosto até hoje aí nessa área de ensino, de pesquisa. Então eu tinha vontade, só que nessa época eu acompanhava uma amiga, a Amanda, que trabalhava na parte de fitotecnia, que era plantar, ela plantava e testava adubação, eu achava aquilo ali ótimo. Falei, não, quero sair da entomologia. Quero sair da entomologia. E aí foi onde eu prestei o doutorado na Unesp de Botucatu, no programa de fitotecnia, e também prestei o processo da Exalc para entomologia. Eu passei na primeira fase em Botucatu, e na Exalc também, né? Eu pensei, se eu passar em Botucatu, eu vou para Botucatu, porque eu quero sair da entomologia. Eu estava bem frustrada, porque eu criei inseto, né? Criei lagarta por quase 2 anos ali. Aquele negócio, você não tem férias, porque como é que você vem para casa, né? No caso, vinha para casa, como é que eu fiquei lá o tempo todo, criando, fazendo experimento, então... Eu pensei, eu quero sair disso, porque eu planto, colho os dados e depois não tem essa dependência de ficar mantendo o inseto dentro do laboratório. Eu prestei para Botucatu, fui na fase de entrevista, e aí a banca lá me questionaram porque era entrevista presencial,
me questionou por que eu sempre trabalhei com entomologia e queria sair. Aí eu lembro que eu justifiquei assim que a área da agronomia é muito vasta, né? Dessa forma, eu queria trabalhar mais nessa área de fitotecnia agora. Mas a justificativa, eu tinha tido uma boa nota ali de currículo, né? Tudo na primeira fase do histórico, né? Só que na entrevista eu não consegui, porque foi aquela questão mesmo de perfil. Trabalhou a vida inteira, né? Graduação e mestrado com entomologia, agora quer fugir da entomologia. E aí eu não passei lá em Botucatu, no programa de... Muita gente, né, Aline, que deixa a entrevista de lado. Fala, não, a entrevista é de qualquer jeito, né? O que conta é o currículo e a prova, mas às vezes a entrevista barra bastante gente, né, Aline? Porque assim, era uma banca de professores lá do programa e com certeza tinha gente com mais perfil, assim, que já estava com a caminhada no programa de fitotecnia, já tinha mais... né? Eles normalmente estão Era esperando... doutorado. Isso. Melhor aqui, tá? E aí, não passei, né? E aí, tentei lá em Ilha Solteira, não tentei fazer o processo, porque meu orientador estava aposentando e ele falou que não ia orientar ninguém. Conversei com Lazzarini, que era da parte, professor Lazzarini, que era da parte de fitotecnia, e admirava muito o trabalho dele, professor muito bom. E ele falou que não estava pegando orientados novos, né? E aí, falei, então vamos tentar a Exalc. Deu certo, né? O processo seletivo que você passou foi no mesmo ano, você entrou no mestrado, eu entrei no doutorado. Que foi histórico, depois teve aquela prova lá, era online, não foi? Nossa, foi prova online. Maravilhosa. E depois aquela prova que acabou energia, lá em casa acabou energia, caiu a prova. Foi. Aquele desespero. Até que deu certo, assim. E aí depois teve entrevista, né, com o orientador, foi online. No meu caso, não sei como é que foi o seu, ele foi online também? Foi online também. E aí saiu o resultado, né? Eu pensava, nossa, Exalc, né? Isso é aquela questão, a gente não tem autoestima muito boa, não sei se vai dar certo, né? Aí eu tentei, deu certo, nossa, eu fiquei muito orgulhosa. Eu acho que ali minha autoestima... Recebeu a cartinha em casa? Aquela cartinha, eu tenho ela. Eu também tenho, gente, é muito Será que eles ainda fazem isso? Eu não sei. Não sei, mas assim, nossa, que alegria aquela cartinha, fiquei muito feliz. E assim, aquela, nossa, a gente não sabe o que vem pela frente, mas a alegria que eu senti de ter sido aprovada no programa de doutorado lá da Exalc, eu acho que eu nunca vou esquecer. Fiquei muito feliz, muito orgulhosa assim de mim mesma, porque a gente sofre tanto, né, Natália, nessa vida de graduação, pós-graduação, e quando você consegue ser aprovado num programa que você leu muito artigo daqueles professores, né? O Parra. Nossa, né? Nossa, tudo que eu lia da entomologia tinha o Parra, né? Então, você conhecer, ser aluno daqueles professores, foi um sonho, assim. Então, foi aquele momento que eu falei, nossa, realmente eu tenho meus talentos, né? Até então, ainda eu duvidava muito de mim, né? Mas eu senti que realmente tinha capacidade para estar ali. Por mais que teve comentários, até de colegas nossos lá de pós-graduação, falando assim que foi sorte eu estar lá, mas é maldade, né? Teve uns colegas que falaram assim, foi sorte você estar aqui, porque tinha fulana que também concorreu, mas não passou, né? Eu passei. Então, sorte é aquela coisa, a gente está preparado, Deus, se é a vontade de Deus, né? Minha concepção é isso. E você está preparado em aquele momento, então deu certo. Então foi sorte, foi. Foi por vontade de Deus, estava preparada e deu certo. Muito bom, Aline, porque nisso muita gente se pega naquela questão da síndrome do impostor, né? Que acha que alguma hora vão desmascarar ele, que foi sorte, que nem você falou, que foi um acaso, foi um erro. E aí a gente acaba tirando todo o nosso próprio... Poxa vida, o tanto que você estudou, se você dedicou e entrou, foi merecido. Foi, não.
foi uma caminhada longa, só que a gente, assim, eu, né, tinha a questão da autoestima para isso baixa ainda. Por mais que, assim, você vai alcançando as coisas, mas às vezes você não dá o valor que você tem. É Então, verdade. foi no momento ali que eu consegui entrar na Exalc, que eu falei, não, realmente eu tenho meus méritos aí, né? Eu consigo. Então, foi ótimo, foi uma lua de mel, né? Feliz demais. Só que aí, quando começa, a ficha cai, né? Você lembra do primeiro dia de aula? Eu fiquei assustada. Não, Ele falava, todos te desligavam. Ah, não sei o que, tirar não sei tantos conceitos lá, C, né? Não lembro, não sei quantas matérias, se era desligado, se o que, se era desligado. Eu saí de lá, nossa, saí super assustada. Assustadíssima. Eu falei, meu Deus, daqui uns dias eu tô em casa. eu não lembro dessa porque quem me assustava mesmo era meu orientador. Nossa, eu tinha medo dele. Ah, ele não tá assistindo a gente, não, mas assim, com todo respeito, seu orientador, eu tinha medo dele. Eu nem fiz a disciplina dele, você sabe. Você não fez, Aline? Puxa vida, é uma Fisiologia, disciplina. fisiologia de insetos, né? Foi muito boa, Aline. Como assim? Misericórdia. Não, eu A acho. disciplina era difícil mesmo. Não, a disciplina, eu acho assim, eu precisaria de ter feito, né? Hoje eu vou dar minhas aulas de entomologia lá. A parte de fisiologia de insetos, eu sou deficiente, né? Eu sou bem deficiente, porque eu não fiz a disciplina do orientador. Mas, por que eu não fiz? Porque tava com medo do professor. na verdade, quando a gente chega lá, eu teria feito, mas meu orientador, o Pedro, falou assim que eu não precisaria de fazer. Então, assim, eu nem conhecia a fama dos orientadores quando eu cheguei lá, mas ele falou que não precisava fazer. Eu acho que ele queria me proteger, né? O Pedro é bonzinho, você lembra dele? Era Ele mesmo. era bem tranquilo, então não tem Então, que reclamar do o orientador. problema mais lá não era tanto o orientador, né, Aline? Nesse caso Não. já foi o contrário, né? Você teve uma tranquilidade com o orientador, mas aí o em volta, né, o ambiente é que foi mais complicado. Nossa, o meu orientador, não tem que falar dele, não. Ele me apoiou, super tranquilo, nunca. O meu orientador de mestrado deixou bem mais a desejar do que o meu de doutorado. Então, o Pedro, excelente. Até E hoje você converso com achou legal ele. isso também, Aline, de trocar de universidade, do mestrado para o doutorado, da graduação também? Cada um você fez num local. Você achou que isso foi positivo? Ah, eu acho que foi, com certeza, porque eu vi diferentes formas, né? Diferentes formas dos próprios programas de ensino. Então, foi assim uma bagagem de locais diferentes. Então, universidade, o ambiente foi bem acolhedor, bem tranquilo. Aí, mestrado, tranquilo, mas tive os meus desafios, tanto de mudança, tanto de orientador, que me deixou bastante. Eu tive a sorte que a irmã dele foi minha orientadora, a Zeneide. Ela trabalhava no Unesp, mas em cargo administrativo, mas ela me ajudou muito. Então, ela que me salvou. Ela até faleceu uns anos atrás, mas assim, foi ela que me salvou. E aí, na Exalc, ótimo programa ali, tá com os melhores professores, mas o ambiente dos próprios colegas, não falo todos, tem muitas pessoas que até hoje, né, carregam comigo, mas aquele ambiente de pessoas que eu passava assim, cumprimentava e fingia que eu não existia. Nossa, e eu aqui em Minas Gerais, né, acostumada a cumprimentar todo mundo. Então, eu sou assim, né? Eu gosto de cumprimentar. Por mais que eu vi uma vez, mas conheço aquele rosto conhecido, eu cumprimento, né? E aí eu cheguei lá, tinha gente que, inclusive do seu laboratório, tinha uns lá. Eu passava, cumprimentava, não me cumprimentava. Aí aquilo ali, eu fui, nossa, primeiro semestre, eu terminei eles. Você lembra que tinha aquela apresentação do seminário lá, para o programa inteiro? E aquele professor lá, o Flashman, foi lá e detonou comigo. Você lembra, né? Ah, eu lembro. Nossa, é um Nossa, semestre, gente. É ele me cada humilhou, coisa. ele me humilhou, né?
na frente de todo mundo. Ele era um professor, para quem está assistindo aí, um professor aposentado, né? Lá da acarologia, eu trabalhava com ácaro, né, predador. E ele foi lá assistir e fez uns comentários nada a ver, porque não tava ruim assim. Tava tudo dentro do contexto. Ele só Claro vinha que causar. eu fiquei nervosa, né? Era apresentação, os slides em inglês, e aquilo ainda me dava uma certa insegurança, né? Oi, Miguel. Eu não consigo. Tá aqui. Oh, Vai lá. Miguel, que lindo que é. E aí, aquilo ali, Natália, nossa, acho que foi o meu maior baque ali de todos os tempos na minha vida de estudante. Foi mesmo nessa apresentação lá dos seminários, que esse professor aposentado, a gente tinha fama, ele tinha a fama de detonar algumas pessoas, né, que ele pegava para detonar. E eu acho que ele fez isso porque eu estava trabalhando com ácaro, mas fora do departamento de acarologia. E aí ele foi lá, detonou, falou que eu, tipo, não, nessas palavras, não usou exatamente, mas tipo, que eu não merecia estar ali, né? Foi terrível. E assim, a gente sabe. Você lidou com isso depois ali? Hã? E como você lidou com isso depois? Então, eu terminei o primeiro semestre do doutorado de falar. Não estava conseguindo formar frases para conversar mesmo. Eu tive, assim, um grande bloqueio de me sentir, claro, diminuída, né, pelos contextos todo, e para fechar com chave de ouro esse professor me humilhar ali. Então, e a gente sabe que tinha muita gente que achava bom, né, a gente ser humilhado na frente de todo mundo. Tem gente que achou bom. Não todos, né, que tem pessoas que gostava da gente mesmo, né? Que ficou chateado, mas outros com certeza ficaram satisfeitos. Afinal, era um ambiente muito competitivo, né? Como se a gente não estivesse no mesmo barco, ou que eu fosse tirar a vaga de alguém ali de emprego no futuro. Eu acredito que, assim, vamos falar, 70% de gente boa e tinha ali uns 30 mais chatinho, né? E aí eu vim pra casa naquele final de primeiro semestre, nossa, acabado. Sabe quando você tá esvaziado? Esvaziado de si. Eu me sentia vazia naquele momento, porque como se eu não tivesse capacidade, né, de estar ali. Muito sofrimento, né? Mas desisti. Eu sou uma pessoa de não desisto de nada. Às vezes até eu sou meio teimosa com as coisas, né? E tem coisa que a gente às vezes tem que desistir e eu não desisto. Sou muito persistente. Isso às vezes é até um defeito, né? Para algumas situações. Para outras é bom ser persistente, mas eu não desisti assim, desisti. Pode ter passado brevemente meu pensamento, mas eu não sou de voltar atrás. Então, vamos lá. Aí, o segundo semestre, as unidades curriculares mais tranquilas, né? Ainda aquele sentimento do final do primeiro semestre me acompanhava, mas vamos embora. Então, eu tive ali um segundo semestre um pouco mais tranquilo. A gente vai fazendo laços, né? A gente estudava junto, você lembra, né? Uhum. Taxonomia de insetos. Eu acho que sim, né? Aquele sofrimento. Nossa, coletar inseto, né? Os meus alunos coletam, mas é pouquinho, é 6 insetos. A gente era 70 famílias, né? Então, era bastante. Um pouquinho, né, gente? Bastante A vida, né? Outra realidade para quem não é aí, tá assistindo a gente que não é das agrárias, é coletar inseto e fazer caixas. Era o que a gente fazia. O Miguel tá caía na falando. prova. Tem muitos ex-alunos. Ah, o Miguel ainda é meu aluno aí. Miguel, não lembro se ele fez a caixa entomológica dele ano passado. Até hoje. Não lembro, não tem recordação se ele entregou. Alguns não entregaram, não. Mas passando então esse. Eu morava, né, com algumas outras meninas e um dia, vamos falar do segundo semestre de 2013, né? Faz um tempinho, faz já 11 anos, né, Natália? Faz bastante tempo. Sério? Fez tanto? Meu Deus! Nossa senhora. A gente era nova, né? Sim. Ainda somos, mas mais novas um pouquinho. Então,
colega que morava comigo, que fazia doutorado lá no Sena, né? Que é aquela da USP também, mas lá no Sena, que é Centro de Energia Nuclear. E aí ela me falou, nossa, eu vi que tem concurso para sua cidade lá no IF. Olha, assim, as coisas de Deus. Eu falo porque realmente eu acredito totalmente que foi Deus. E aí ela falou que tinha concurso aqui para minha cidade no IF. Olha que eu nem estava sabendo, né, que ia ter curso na minha área aqui, né, no IFT. E a sua família era daí, Aline? Ah, mas também eles não iam saber, né? Minha família mas é porque o curso de agricultura ele ia abrir ainda. Então, não tinha agricultura. Ia abrir o concurso, foi um concurso bem grande para contratar professor tanto da agricultura, mas das áreas de português, matemática, física. Foi um concurso grande que teve, né? E ela me falou que tinha vaga para quem tivesse aí formado em agronomia e tivesse pós-graduação nessas áreas. E aí eu falei, não, vou prestar, né? Fiz concurso. Nunca tinha feito concurso. Isso você estava para professor. em que ano do doutorado, Aline? Estava no segundo semestre do doutorado, Nossa. né? Nossa! Mas Deus viu meu sofrimento lá. Ele estava querendo me ajudar. E assim, e o concurso, então a inscrição foi ali por volta de outubro, a parte de pagar a inscrição, né? A prova foi dia 5 de janeiro de 2014. Então eu vim nas férias de final de ano, 2013, né? E eu fiquei até para fazer a prova dia 5. Depois eu voltei para Piracicaba, né? Tinha ácaro, né? Para cuidar. Não podia ficar muito longe de Piracicaba, não. E eu fiz a prova. Não. Aí eu peguei o gabarito, logo depois vi que tinha acertado uma quantidade razoável, né? De questões. Fiquei aí com esperança de ser aprovada para a segunda etapa, que seria a aula, né? A parte prática de uma aula que você tem que ministrar. Então, as coisas foram fluindo, assim, sabe aquele sofrimento de 2013? 2014 já foi um ano melhor, que já começou, logo saiu o resultado, eu fui aprovada para a segunda fase do concurso, né? Aí, nessa época, estava começando a namorar, né? E o Johnny, que é meu esposo hoje, me ajudou a organizar o projetor para me levar, porque... Que legal. Ele é da sua cidade. Naquela época ele estava aqui. Não, ele trabalha até hoje no estado de São Paulo, né? Guaíra, perto de Barretos. Nossa, então por isso que o Miguel agora? Tá, o Miguel tá aqui porque na maioria dos dias fica só eu e o Miguel em casa, né? Durante a semana. Então ele mora hoje, mas no estado de São Paulo. E ele antes trabalhava em Goiás, então ele foi transferido na época na Singenta, assim, teve a vaga dele ir para São Paulo, e ele foi pensando que ia ficar mais perto de mim, então foi dando certo as coisas. Mas ele é agrônomo também? Ele? É agrônomo também. A gente estudou junto a gente estudou junto uma parte da graduação. Depois ele conseguiu transferir para a UFO, ele terminou a graduação dele na UFO, que a família dele é de Berlândia, né? Então a gente conheceu na graduação, a gente começou a namorar em 2014. Então ele me ajudou nessa parte aí da prova prática, porque ele é um agrônomo de campo, ele tinha mais experiência, então sempre me ajudou assim nessa questão, né? E aí foi em Uberaba, que é a reitoria do IFTM, então a prova prática foi em Uberaba, e eu fui para lá. E aí preparei, a aula era sobre tecnologia de aplicação de defensivo, não era uma área que eu super tinha conhecimento. Só que uma coisa, o pessoal lá do meu laboratório me arrumou uma amostra de bico de pulverização que tinha das aulas lá de manejo integrado, eu levei. Eu acho que aquilo ali me ajudou, sabe? Porque foi como uma parte prática que eu levei para demonstrar. E aí fiz uma aula ali, então pensando... O curso, Aline, era para ser professora do IF, mas em nível superior, ou era médio? É médio, né? Assim, aqui a gente dá tem essas aula... duas. Na verdade, você pode dar aula tanto no superior como no médio.
tá? Porque aqui no nosso campus não tem curso superior na área de agrárias ainda, né? A gente tem esperança de uma hora ter. Mas Uberlândia, o IFTM tem tanto agropecuária como agronomia. E Uberaba tem zootecnia, agronomia e também agropecuária. Então, aqui em Tuiutaba é um campus mais novo e ainda não tem os cursos superiores da nossa área. Eu já dei aula em curso superior aqui de outra área, que é o processo químico. Eu dava uma unidade curricular lá de produção de açúcar e álcool, mas a minha atuação mesmo é no curso técnico de agricultura, né? Que é a nível médio, que é integrado ao ensino médio. Então, eu trabalho aí com esses jovens. Então, na prova, no concurso, você já tinha que fazer Você fez essa demonstração prática porque você quis? Ou era necessário isso? Foi assim, sabe quando você... Pensando, eu sempre encarei a banca como se fossem meus alunos. Falei, eu vou encarar eles, vou falar com eles como fossem meus alunos, né? Então, eu levei aquele conjunto de bicos e falei assim, olha a diferença dos bicos de pulverização. Aí expliquei que para cada tipo de vazão, né, precisava escolher um bico. E até falava assim, depois dessa aula teórica, nós vamos ali calibrar um pulverizador. Assim, simulando uma aula mesmo, né? Teve uma pequena surpresa lá, porque eu acho que era 40 minutos de aula, não tenho certeza, né? Faz bastante tempo, 10 anos. Mas eu não sabia que o tempo de montar o projetor estava dentro do tempo da aula. Né? Eu descobri isso na hora que eu cheguei para fazer a prova prática, né? E aí eu tinha cronometrado tudo tempinho para fazer aquela apresentação. Então ali eu fiquei um pouco nervosa porque também não era cedido o projetor. Então eu aluguei um projetor para levar. E ali eu fiquei muito tensa, porque eu falei, nossa, esse tanto de fio, né? Aquele tanto de fio que você liga no projetor e tal. Liga no computador. E eu achava que eu ia ter tempo para montar e começar a dar minha aula naqueles 40 minutos, né? E foi tudo no mesmo tempo, entre montar e dar aula. Só que, claro, ali eu fui agilizando alguns temas ali e deu certo, né? A banca, eu percebi, eles ficavam observando tudo, assim. Sua forma de andar, sua forma de falar. Então, eu tentei ser um pouco mais... ter uma postura, né, adequada, uma forma de falar tranquila, para que fosse claro o tema. Mas o nervosismo, nossa... nervosismo. Mas é que você não demonstra muito, né, Aline? Então, acho que você estava lá plena, eles achando que estava super tranquilo. E aí, né, eu senti assim, ao final dessa prova, dever cumprido, é meu primeiro concurso, né? Então, foi uma experiência, se não tivesse dado certo, teria sido uma experiência. E aí teve o histórico, né, o currículo. Eu não tinha doutorado, né, ainda, apenas mestrado. Então, a pontuação foi mais baixa por esse ponto, né? E uma coisa interessante, eu nunca fiquei olhando o currículo de concorrente, nunca, nem sabia quem era. Pelo amor de Deus, não façam isso, né, Aline? Não façam isso. Eu era minha concorrente, eu tava ali por mim, os outros nunca olhei. Tem gente que, até colegas nossos lá, ficavam, nem vou, porque esse cara tem pós-doc, não sei o quê, não vou conseguir. Eu nunca olhei currículo de ninguém dos meus colegas que estavam ali aprovados para aquela fase, porque para mim não importava. Eu estava fazendo o meu e não queria, assim, me preocupar se o outro tinha um currículo melhor ou não. Nunca olhei currículo. Porque às vezes a pessoa fica olhando o currículo e fala, não tem chance nenhuma, nem vou lá. Exatamente. Né? E aí, imagina, né, Aline? A gente estava falando sobre isso também na live passada com um amigo meu também, o Fernando. Não sei se você conheceu o Fernando, mas ele era de outro programa. E aí ele eu vi um também pedacinho da live. Eu assisti uma parte da live para me ver como... E ele falou a mesma coisa sobre isso, de que ele também passou no concurso para ser professor lá na Universidade do Macapá. E aí ele também não viu o currículo de ninguém, porque isso só bloqueia a gente, né, Aline? Quando a gente começa a ver os dos outros,
E aí a gente, não, a gente começa a se achar menos, e aí o tempo que a gente poderia estar se dedicando estudando, a gente se dedica para os outros só para se bloquear, né? Uhum. E assim, pra você ver, eu não fui primeira colocada, eu passei em quarto lugar. Só que era como o curso era novo, foi assim. Eles chamaram os três primeiros, né? O primeiro colocado, que é o Júlio, que hoje é meu colega de trabalho, ele nem também não tinha doutorado na época, mas Olha, ele saiu, acho que 100% da nota da parte prática, né? Tinha tido uma nota na teórica muito boa. E aí ele perdeu só ali na parte de não ter o doutorado. O segundo colocado tinha doutorado e o terceiro colocado tinha pós-doutorado. E eu estava em quarto lugar, então eu não fui chamada, eu não fui nomeada ali na primeira leva de e professor. olha aí, Aline, só um adendo. O que interessante, né? Se o pessoal, se o primeiro colocado, né, o Júlio, tivesse olhado, o rapaz tem pós-doutorado, ficou em terceiro lugar. O outro que tinha Então, doutorado ficou em segundo lugar, e ele que não tinha ficou em primeiro, né? sim, mas o Júlio é um profissional muito bom, né? Os meninos aí, meus alunos, ex-alunos, sabem, é um professor muito bom. É, e aí foi assim. Mas, Natália, como as coisas são perfeitas, porque não tinha como eu vir naquela época, porque eu estava fazendo disciplina, unidade curriculares lá, as disciplinas do doutorado. E eu ainda tinha que fazer aquela de estágio de docência, que no doutorado é obrigatório, né? Então, como que eu faria se eu tivesse sido nomeada ali no primeiro semestre de Verdade, 2014? verdade. Então, assim, foi tão perfeito que eu fui nomeada em outubro de 2014, né? Por quê? Porque o segundo colocado, eu não cheguei a conhecer ele, né? Ele passou em um concurso de uma universidade. E Hum, aí ele foi, porque ele era mais interessante para ele, eu acho que era mais perto da região dele, claro, universidade, né? Ele tinha o intuito de atuar em universidade, ele foi. Então abriu vaga, que tinha que ter 3 professores. Então aí que eu fui nomeada em olha outubro só, de 2014. Tudo assim, muito, tudo muito muito mão de Deus. certinho. É, muito mão de Deus. E eu tinha que tomar posse, eu tomei posse dia 26 de. Não, agora a data certinha me fugiu, dia Mas em 14 de novembro. 2014 mesmo. Isso. Eu fui nomeada, saiu no Diário Oficial, acho que em outubro. Só que tem todos os exames que você tem que fazer, teste psiquiátrico, né, para os alunos aí, acha que a gente passa por teste psiquiátrico. Acha que é doido? Os professores não são, não. Não, Questão de passar. pelo menos quando a gente entra, a gente não é, mas pode ser que desenvolva depois, Aí né? os alunos tornam, né? Os professores. É, mas aí tem um monte de exame, né, que tem que fazer, que são os exames admissionais, para ver se você tem capacidade de trabalhar, né, não tem nenhuma doença grave que vai te impossibilitar, nem mental, nem física. E aí eu realmente tomei posse no início de novembro. Agora me fugiu a data certinha aqui, não Então sei você se foi está 14 no de novembro. segundo ano do doutorado, no quarto semestre. Sim, Que legal. e, e assim, meu estágio de docência foi no último semestre ali de 2014. Então, foi o prazo de eu terminar de ajudar a organizar as aulas, porque eu não ministrava aula. Eu acho que você fez também, você fez doutorado lá, né? Isso. Eu organizava as aulas e, assim, uma semana antes de finalizar ali o semestre, eu tinha que vir assumir aqui. E aí eu lembro que deu tempo de eu fazer toda essa parte de concluir, porque eu tinha que, todo mês, tinha que entregar o relatório, né, ali do estágio. Eu era bolsista, né, ali eu fui bolsista. Então, eu vim ali na última semana do semestre ali para tomar posse e eu já tinha que cortar a bolsa, né? Porque o dia que eu tomasse posse, eu tinha que ser cortada a bolsa tanto do doutorado como também do estágio de docência. Então, fiz tudo certinho, assim, para suspender as bolsas, vim, tomei posse e já comecei a trabalhar. A gente não tinha ainda o curso,
né? Não tinha o curso ainda, o curso estava sendo montado, então o Júlio, o Sua tese, Eduardo, Aline, você terminou a sua tese lá? aqui e lá. Foi, Ai, você eu fiz estava parte, viajando. eu fiz parte de teste que dava para fazer aqui. O fundo da casa da minha mãe, aqui na cidade, eu tinha um monte de muda de laranja, onde eu fazia os testes de persistência de agrotóxico, né? E eu trouxe a criação de acro para casa, montei um mini laboratório em casa, então Olha só. tudo em casa. Eu trouxe tudo comigo. E o curso estava sendo montado, então o Júlio e o Eduardo, que hoje o Eduardo está em Uberaba, ele transferiu para Uberaba, eles já estavam ali. E esse outro professor que saiu e eu entrei no lugar deles, montaram o PPC junto com a pedagoga, né, tudo certinho. E ia ter o primeiro processo seletivo para agricultura ali em 2014, no final de 2014, para a entrada em 2015. Então ia ser o primeiro ano do curso de agricultura. Então eu cheguei em novembro, já finalzinho do ano, dei muito pouco ali na parte de montar o curso, já estava tudo pronto, PPC pronto. Então só ali já organizando a divisão de aulas, né? Quem ia ficar com cada unidade curricular. E eu nunca tinha dado aula, né? Então também estava um pouco tenso de como que ia ser Só para isso, né? a banca, né? Só para a banca, mas no real nunca, né? Mas depois disso, o doutorado ficou muito mais leve, né? Porque assim, você tira aquele peso. Ah, com O certeza. doutorado era vida, era minha vida, assim, era o meu projeto de vida. E quando eu consegui um emprego, aquilo ali se tornou muito mais leve. Eu ia terminar com certeza, mas se tornou muito mais leve, né? Então foi maravilhoso. Daí pra frente foi tranquilo. Que legal, Aline. Porque tem muita gente, né, que espera estar lá na linha do pênalti para estar saindo do doutorado para procurar um emprego. Ai, o que que agora eu vou fazer? Mas muito bom, né, gente? Ó, você tá vendo a dica aí? Você que tá indo, tá na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, já dá para procurar. Já dá para ir se Ah, encaminhando para eu mandava concurso. currículo para todo lado, para empresa. Eu queria trabalhar em alguma coisa, então E era muito legal que meu você falou, né, maior Aline, medo era dessa... não conseguir trabalhar. Eu tinha muito medo assim de terminar o doutorado, sabe? E o Não que que estar eu vou trabalhando. fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Muito bom, Aline. Excelente isso. Sabe, eu não sabia disso. Eu não sabia Não, que você já estava. eu dei uma sumida, você viu, né? Mas é Sim, porque é que a gente se perdia lá, né? Cada um ia para o seu próprio. Depois que passava as disciplinas, cada um ia para um lado, gente. Era muito difícil. e Ai, assim, depois que você termina as unidades curriculares, cada um ficava muito no seu laboratório, né? Então eu tava ali durante os 2 anos para fazer eu falo unidade curricular porque a gente fala aqui, fazer as disciplinas, né? Então depois cada um ficava no laboratório trabalhando. Então aí esses outros dois a gente anos, era consumido pelo doutorado ou mestrado, mas muito legal que você falou, Aline, que eu nunca tinha parado para pensar isso, porque tornou o seu doutorado mais leve você ter outra atribuição, né? Às vezes, para algumas pessoas, pode se tornar mais pesado falar, não vou procurar nada disso, porque vai me prender, eu vou ficar com muitas tarefas. Então, você conseguiu lidar bem com essas duas coisas ao mesmo tempo. foi muito bom. Porque assim, sabe aquele negócio que o doutorado me sufocava? E tudo, sabe aquelas pessoas que acreditam, aquele senhorzinho lá que me humilhou e falou que eu não estava no lugar certo? Eu não tenho que provar nada pra ninguém, na verdade, nada, nada. Mas assim, aí sim eu falei, não, eu tenho potencial, né? Eu tô aqui porque e assim, a autoestima, né, melhora. Eu acho que o ser humano, pra quem tá aí assistindo, né, os jovens, o maior problema é a nossa autoestima, né? Então a gente se sabota muito, né? E acha que a gente não merece, tá onde tá. Mas então Deus foi me provando que eu merecia estar onde eu estava, né? E foi muita luta, né? Nada vem de graça, é muita luta, né, Nossa, Natália? é demais. Você é super nerd, né, Natália? Mas a gente sabe como que é a luta. Ah, é.
E Aline, e como é que veio? Então, você começou e aí continuou no Instituto Federal. E quando veio o Miguel, como é que foi essa dinâmica agora? Ah, só lembrando que em 2016, eu afastei do Instituto para terminar o doutorado, então, que facilitou escrever a tese, né? Eu afastei no Ah, último eles ano. deixaram ficar quanto tempo afastado? Eu fiquei um ano, fiquei 2016 Ai, que inteiro legal. afastada. Tá vendo, gente? Vamos fazer concurso, ó, pós-graduando. É, eu afastei. E assim, eu falo que o Instituto me ajudou, me ajuda. Então, foram os meus colegas, né? Que hoje é o Júlio, o Elvio, depois veio o Lívia, a Lilian, né? Os colegas aqui sempre me ajudaram muito. Então, não tem que reclamar, o Instituto me ajudou muito. Então, tudo que eu precisei na minha época, assim, até a questão de afastar para o doutorado, os meus colegas falaram, não, olha, vai tranquila, a gente pega suas aulas. Era pouca aula ainda, né? Porque tava no segundo ano do curso, então a gente tinha pouca aula. Então, eu já agradeci muito a eles, mas né, sempre vou ser muito grata a todo mundo aqui que me apoiou Então nessa você fase. encontrou um local seguro também Sim, na sua profissão, né, Aline? Que legal. pessoas que tratam, são bem humanas, né? Eu digo isso, são pessoas humanas, então me auxiliou bastante. Agora falando do Miguel, né? O Miguel veio na pandemia, sempre quis ser mãe, né? Eu casei em 2016. Esse ano que eu afastei para o doutorado, eu casei também. Então foi o ano que eu casei e terminei meu doutorado. Meu Deus, tudo junto. Foi. E desde que eu casei, né, já não era jovenzinha demais e queria ser mãe, né? Mas a gente demorou a conseguir, né? E eu fui mãe em 2021, né? Na época do auge da pandemia, que o Meu Miguel Deus, nasceu. e o desespero, Aline? Não ficou preocupado? Miguel nasceu em abril, que era o mês assim que os números de morte por Covid estavam nas alturas, né? E, e aí muita preocupação, muito medo, né? Porque a minha mãe ia ficar comigo, minha mãe tem uma doença autoimune e a preocupação foi, minha mãe tem lúpus, né? Então ninguém vacinado, nossa, meu Deus, foi bastante preocupante. Mas com relação à gestação, né? Eu trabalhei online, remoto, até a véspera do Miguel nascer, aula online. Deu aquela segurança, né? De eu poder ter uma gestação Tem algum dos tranquila. alunos que estão aqui que eram dessa época, será, Aline? Ah, não sei se é Eles Maria estão Tereza, os que já que você formaram, devia né? levar o Miguel lá no IF. É, mas o Miguel, vou levar uma hora ele lá, porque né, eu vou para dar aula, se eu levar o Miguel, ninguém vai estudar. Eu levo a Lara no laboratório nos dias de piquenique. Sábado passado foi piquenique, eu levei ela. Só É, nesses casos, né? Porque senão ninguém faz mais nada. não. Às vezes eu levo o Miguel em reunião de pais, que é à noite, né? E aí eu levo ele, porque não tem às vezes ninguém para ficar com ele, ele sempre vai comigo. Mas dia assim de para dar aula é complicado, porque né, ele fofinho demais, ninguém vai querer concentrar. É, gente, isso, né? E como foi, Aline, para você? Porque uma coisa que a gente estava conversando é que muito essa questão de ser mãe durante a graduação, durante a pós-graduação, é muito tabu, assim, fala, meu Deus, não seja mãe de jeito nenhum. Eu sempre brinco com o meu orientador, toda vez que a gente chegava na sala dele e falava que a gente precisava conversar com ele, ele dizia, você não tá grávida, não. Não, não tô grávida. Mas era esse estigma de ser algo ruim, né? E como isso foi para você, Aline? Você sempre quis ser mãe, né? Então isso não Sempre passou quis. por você. É a melhor coisa, né, da minha vida. Eu acho que você também, esse dia eu li um texto que você publicou, né, sobre ser mãe. O meu filho é minha prioridade, né, minha família, né, minha prioridade hoje. É a melhor coisa, só que assim, é difícil, né?
É bastante difícil eu ter que deixar ele, né, em casa para ir trabalhar. Eu sou uma mãe que quer participar de tudo, quero fazer tudo, mas não dá, né? A gente tem que se dividir. E às vezes dá aquela coisa, nossa, queria ser só mãe, né? Mãe dona de casa, para poder estar aqui 100% para ele. Mas eu sou. Tanto que eu lutei, né? Eu acho que não seria eu se eu não fosse a profissional que eu sou, que eu tento ser, né? E na maior das minhas limitações que eu tenho como profissional, como mãe, mas eu me completo nesse meio dessas coisas que eu faço. Ser mãe, de ser esposa, de ser, né, filha, de ser professora, de tentar ser pesquisadora mesmo com as nossas limitações de pesquisa, né? A Maria Tereza está falando que teve pouca aula comigo em 2021. É porque eu logo tive o Miguel e eu me afastei. Mas dentro das limitações, é muito bom ser tudo que eu sou hoje, né? E ele vai ter muito orgulho, olha ele aí. Olha que coisa linda. E Mas todos os seus alunos estão aqui na live, estão te elogiando bastante, a Sofia. a Sofia é minha orientada. A Sofia é minha orientada. Foi minha orientada de pesquisa. Vai brincar. Vai. Agora a Sofia é minha orientada de projeto de ensino, em entomologia. A gente tem um projeto, E eu tenho um como projeto de ensino. funciona isso, Aline? Conta um pouco pra gente essa questão do Instituto. Você pode fazer, então, pesquisa? Tudo, né? Que uma universidade, pesquisa, ensino, extensão. Que legal. E Então você tem tem tudo seguido aqui. na sua área dentro do IEF? Tô voltando agora para entomologia, né? Assim, fiz alguns projetos, mas a gente não tem. Agora a gente está com a criação de espodóptero. Inclusive, hoje fiz a dieta artificial delas, né? Eu e o professor Lívio. A gente está criando junto lá as espodópteras para fazer pesquisa com elas no laboratório. Então, é um grande avanço esse ano. E o pessoal lá do Laboratório de Biologia de Insetos, da Exalc, que me ajudou com todos os ingredientes e tudo, as dicas de onde comprar, né, até a solução vitamínica, as coisas todas. A Neide, né, me ajudou muito. Falou com a Neide? Falei Ai, com que a vontade Neide. de saber disso. E então, eu tô com um projeto de ensino que chama Grupo de Estudo em Entomologia. Então, é aberto para todos os alunos do Instituto aqui. Não precisa fazer agricultura, pode fazer eletrotécnica, química, qualquer pessoa que queira Legal. fazer. Tem alunos de outros cursos, né, que participam. E a gente fala de entomologia de uma forma geral. Desde o básico, ensinar o que é um inseto, como que é a divisão do corpo. Desde temas como entomologia forense, entomologia dentro da polinização, vários temas, né? Controle biológico. E a gente está esse ano também com um projeto de extensão que é levar entomologia para as escolas Olha, públicas de faz Tuiutaba. que nem O nosso grupo. lá o Insetos na Exalc, Aline, traz para Isso. eles comerem inseto também. Eu falo isso para os meus alunos, eles acham um absurdo, né? Comer Gente, inseto. Mas eu falo, já falei. ó, o pessoal, Sofia, aqui, ó, quem mais que tá aqui? A Bianca, o Matheus, gente, é muito gostoso inseto. É Não, gente, eu vou crocante, falar a né? realidade. Não é uma coisa muito gostosa mesmo. Eu já comi de tudo. Você também, né, Aline? Barata, Não, eu só experimentei besouro. o tenébrio. Olha o tenebro, Só o Aline. Você tenébrio. perdeu todas aquelas iguarias. Eu não tava lá no, Você não dá. naqueles eventos lá da Exalc. Ah, Não tava poxa para vida. experimentar. Então, na minha Ele época, fez até aquele, sabe, aquele fígado de pato que é super caro, alguma coisa, sei lá o quê, com com inseto. larva de mosca ele colocou. Ele fez hambúrguer de picanha com barata. Mas não é, ó, explicando, não é a barata doméstica, aquela Não, barata é outra espécie, né, gente? Então ela é criada em laboratório. Aí no mais Instituto, limpa do que a gente. no Instituto Federal do Mato Grosso, acho que do Mato Grosso do Sul, não sei qual campus, mas tem uns projetos bem interessantes sobre o uso dos insetos na alimentação. Eu já li Gente, algumas coisas.
O pessoal está usando bastante agora, sem brincadeira, né? Também essas questões de proteína para academia e tal, de Uhum. supplements, porque tem muita Muita proteína, né? proteína. Eu mostro para os meninos aí, para os meus alunos, o teor de proteína que tem no boi, por exemplo, na carne de bovina e dos insetos. É bem disparado, né? É, Mas gente. assim, eu falo para eles, né, a título de conhecimento. A gente vive num país que a gente tem muitas outras fontes de proteína, então ninguém precisa comer se não quiser. Mas é só para saber que São só experiências de vida, gente. isso. E os asiáticos, isso é bem comum, né, no pessoal. Japão, acho que Ó, a China Sofia também. já está querendo colocar tema de projeto aí. Muito bem, Sofia. Pensando já em projeto. Outro nível de aluno. É, a Sofia sempre está nos projetos aí. O Matheus também é meu orientado, que estava por aí. Tá por aí também. Aline, e fala um pouco para a gente do que aconteceu agora nos últimos tempos, a questão da greve, né? Como aconteceu tudo isso, como isso impactou vocês aí no IF. A greve ela começou aqui em abril, não sei se foi dia 8 de abril, né? Só que no mês de abril não suspendeu o calendário, né? Então, tinha professores que iam, outros não, né? Eu, nessa etapa, não tinha aderido à greve, né? Então, eu estava ainda indo, mas alguns aderiram. Então, em maio, aí suspendeu o calendário. Então, ficou maio inteiro com o calendário suspenso e a gente retornou início de junho às atividades, né? E vai dar uma bagunçadinha no calendário, porque nós vamos ter aula em janeiro, nesse ano, para finalizar Vocês 2024. vão ter aula no sábado também? Então, para não ter tanto sábado letivo, que vai ter o mês de janeiro para repor, senão teria que ter todos os sábados letivos Entendi que mesmo. aqui eles vão ter aula também no sábado, né? Acho que é geral para todos, né? A mesma É, regra. então assim, cada campus, porque o IF tem, né, por exemplo, cada campus teve um período diferente. Tem alguns que voltaram depois, a gente voltou dia 1º de junho, outros voltaram, demoraram mais para voltar. Então, cada campus vai ter uma organização diferente, um calendário diferente, né? Mas, assim, é uma questão para melhorar aí, tanto salário, infraestrutura, né, das universidades, dos institutos, né? Então, para a busca de melhorias aí dentro dos institutos, das universidades, essa questão da greve. Mas vai tudo normalizar. Então, ano que vem, a gente vai ter férias em fevereiro e E vocês março volta conseguiram, normal. Aline, as melhorias que vocês estavam pleiteando? Um pouco, né? Não foi assim 100%, mas uma parte sim. Melhorou alguns aspectos de salário, né? Mas não só isso, né? Buscou-se também a questão de que o governo olhasse, né, para a questão da infraestrutura, dos recursos para dentro da universidade, né? Então a gente, isso é importante, os movimentos, né, de greve são sempre esses que causam transtornos, tudo, mas são importantes para melhoria mesmo dos institutos, das universidades, né? Com certeza. E aí você disse o instituto é recente, né? Então precisava mesmo de mais investimento, né? Isso, exatamente. A gente fica às vezes só pensando, no transtorno que vai causar para mim, né? Ai, a minha aula, ai, lembra da greve dos caminhoneiros, É, ai, meu combustível. Isso tudo afeta a gente, é ruim, mas a gente tem que sempre pensar o porquê que isso está acontecendo, né? Não é porque as pessoas são ruins, é porque, né, os professores não querem dar aula, não, é justamente porque eles querem dar aula que tudo está acontecendo, né? E, infelizmente, às vezes a gente tem que chegar nesses extremos para que as mudanças aconteçam, né, gente? exatamente. Muito bom, Aline. E me diz o que mais que você tem a dizer, Aline, sobre essa diferença que você viu da transição, né? De ser, né, lá na pós-graduação, você meio que já transicionou durante a sua pós-graduação, durante o seu Uhum. doutorado. Mas o que mais que você tem percebido de mudanças na cultura, no modo como as pessoas se relacionam, na pós-graduação e agora dando aula como professora lá no IF? Você
gente for pensar na parte de, assim, dentro da pós-graduação, eu não tenho mais contato direto, né, com os programas, né, como que está, né, mas até pela questão de escrita, vamos falar assim, né, hoje em dia tenho inteligência artificial, né, eu nunca usei inteligência artificial, né, sou antiga, né, com relação a isso, não estou falando que não seja bom, é realmente uma ignorância minha, não tenho conhecimento de como funcionam essas plataformas, né, e eu sou mais conservadora nisso. Eu acho que a gente precisa aprender a escrever e é fazendo. Né? Vamos falar assim, pela essa parte que é escrever dentro da pós-graduação. A gente aprende a escrever, né? Tanto lá no TCC, na graduação, que você vai bem mais ou menos, melhorando. Depois vem a dissertação, que você melhora bastante. Depois vem a tese. Depois vem os artigos, né? Então, eu acho que a parte de escrita é treinamento. Não tem como, eu falo isso para os alunos, né? Não tem como você, do nada, fazer uma ótima redação. Claro, tem gente com mais e menos facilidade para escrever. Mas o meu temor é que a pessoa fique se apoiando demais nessas inteligências artificiais, né? Isso, a tecnologia em geral tem que vir para ajudar e não para tornar a gente mais preguiçoso, né? Mais acomodado. Tá muito rápido a informação, eu vejo isso também na minha vida de professora. Bate um Google aqui, a gente vê Google na prova, inclusive você fica lá olhando se o menino tá colando, de repente tem uma questão lá que você vê que foi do Google. Então tá muito fácil. Bate um Google, você tem o mundo nas mãos ali. Claro que tem site que não é confiável, né? Mas é muito mais fácil. Só que isso eu acho que se a pessoa ficar se apoiando muito só nessa coisa rápida, eu quero isso, eu vou pesquisar aqui, não trabalhar a escrita, não trabalhar a leitura, né? Você vai ficando... Você não desenvolve tanto, né? A escrita. Eu desenvolvi muito, nossa, desenvolvi muito a escrita. Então, foi por esse processo, né? Não é de um dia para a noite. E claro que eu tô meio enferrujada agora, mas... Você ainda tem essas cobranças ali de publicação ou ainda não mais? Aqui no Instituto Federal, diferente de universidade, as cobranças, claro, você tem, quando você publica mais, você tem benefícios, às vezes, algumas vezes que sai edital de auxílio pesquisador, algumas coisas assim, mas não é uma cobrança como é dentro de uma universidade, que a gente sabe que o orientador é muito cobrado pela universidade para publicação, então a gente não é tão cobrado com isso, sabe? Então, mas sempre buscando, né? Quando dá para escrever um artigo, eu ainda tenho parte dos capítulos da tese que eu não publiquei, mas de vez em quando... Isso é eterno, né, Aline? A gente nunca vai ter... Eu já desisti de publicar tudo da tese. Aos pouquinhos eu vou. Foi em 2021, antes do Miguel nascer, eu publiquei um. Aí tem mais algumas coisas lá para escrever. Então, eu quero Chama publicar. a Sofia para te ajudar. A Sofia tá super aí querendo. Um projeto que a Sofia e a Micaele, a gente desenvolveu ano passado, com cigarrinha do milho. Eu vou no Congresso de Entomologia esse ano, que vai ser aqui pertinho, em Berlândia. Que legal. Aí eu vou levar esse projeto. Esse é o resumo desse projeto que a gente desenvolveu aqui. Mas, como a minha área, a gente ainda tem pouca estrutura, né? E então ainda não tenho muito projeto assim, vamos falar, muito aprofundado para eu poder escrever artigos muito bons dentro aqui das minhas pesquisas, porque a gente trabalha com projeto de iniciação científica a nível médio, então o aluno tem pouco tempo, ele tem 2 janelas na semana para poder trabalhar, o resto ele tem aula o dia inteiro. Agora tá tendo menos, porque tá tendo reposição de abril na quarta-feira à tarde, que antes era horário de fazer projeto, então só tendo sexta à tarde para fazer projeto, então é tudo muito rápido, muito corrido. Acaba que você desenvolve coisas um pouco mais simples, né? Mas aos poucos estou retornando aí para a área das pesquisas da entomologia com a estrutura que a gente tem, porque
Diferente de uma universidade grande, que tem muita estrutura, a gente tem pouca estrutura dentro da área da agricultura aqui. Então, a gente vai aos pouquinhos. Aos poucos, né? Trabalho de formiguinha, né, Aline? O Miguel tá falando que conhece inteligência artificial, né? Eu tenho um caso do ano passado sobre inteligência artificial para contar. Eu tinha acabado de dar aula sobre a ordem hemíptera, né? Falei tudo. Dezenas de exemplos de hemípteros. Aí eu sempre dou no final da aula, não são todos os dias, mas às vezes eu dou uma sabatina, que é uma questão ali. O Miguel lembrou aí. Uma questão no final da aula, umas 2, 3, às vezes mais questões ali sobre o tema trabalhado. O que é isso? Você falou do Miguel, achei que era o Miguel, seu filho. Eu falei, meu Deus, o Miguel. Não, o Miguel é meu aluno que eu aí. vi aqui que é o Miguel, seu aluno. Miguel é meu aluno. Então, um dos nossos estudantes, né, eles sabem quem é, mas não vou falar quem é. Pesquisou na inteligência artificial exemplos de hemípteros, sendo que assim, eu tinha falado dezenas na aula, sabe? Muitos exemplos. E aí ele pesquisou na inteligência artificial lá e escreveu garça de olhos. Nunca vi falar. Eu até pensei, será que existe esse inseto, né? Eu, ignorante, não conheço. Fui pesquisar, só parecia a garça passarinho mesmo. Não? Então, depois disso... muitos dos colegas que estavam sentados perto desse estudante também escreveram que um dos exemplos de hemíptero é garça de olhos. Então, foram assim... Gente, o que essas pessoas estavam fazendo durante a aula que não viram um exemplo? Pois é. Isso é ótimo, gente. Não, a vida de professora não é fácil, viu? Você tem vontade de ser professora, Natália? Pensa. Eu já tô bem aqui. Ai, muito bom. Esses alunos fazem a gente rir bastante, né? Nossa. Você ri muito, né? Porque assim, você tem que aprender a levar na esportiva, esportiva. Porque quando você pega uma prova, que você não... Tem umas criaturas que colam, que a gente não vê, mas eles colam, viu? Nossa, é tudo do Google. E assim, tudo do Google. E às vezes eu não dou 0 porque não tem como eu provar que ela colou. Mas eu sei que colou, que é tudinho do Google, tudo. E assim, o negócio vai muito profundo, sabe? E é uma linguagem muito rebuscada. A inteligência artificial, às vezes você pega um aluno que, né? Você sabe como é que ele escreve na real. Ele pega um negócio muito... umas palavras difíceis, um trem assim, você fala, não, isso aí foi inteligência artificial ou foi um Google mesmo, né? Um Google sim. Hoje mesmo a minha supervisora me mandou uma mensagem dizendo que tinha um aluno, uma aluna que procurou ela para fazer iniciação científica, que tinha escrito assim um projeto perfeito de PIBIC. Aí ela falou, será que quais plataformas que eu posso ver se isso é IA, se foi, né? Aí eu falei, Aline, e o pior é que não existe mesmo. Tipo, existem várias plataformas que tentam detectar a inteligência artificial, mas os próprios criadores lá da OpenAI vão falar que eles não conseguem algo que seja assertivo, né? Uhum. E aí eu falei pra ela, Aline, a melhor coisa é pegar o projeto e perguntar pra menina, pessoalmente. Pergunte pra ela pontos específicos do projeto, porque senão você não tem como saber mais. E às vezes, porque você falou, né, da linguagem rebuscada, mas às vezes você pode pedir para a IA para ela escrever de uma forma mais informal, cometa alguns erros de ortografia, ela vai cometer, você vai achar que é o aluno. Então tá difícil, né? Só que assim, a pessoa que se apoia 100% na inteligência artificial para construção, ele tá, né, se enganando, porque uma hora vai ter que ser real. Exatamente. O mundo, ele pode se apoiar 100% na época de estudante, mas, sim, claro, tem pessoas que vão ser, por exemplo, meus alunos aí, que vai ser técnico de campo, que vai vender produto para o produtor ali, que não vai
que vai ser ótimo nessa tarefa que ele vai fazer e nunca mais vai precisar de escrever textos rebuscados, uma redação ali. Então, ótimo, mas dependendo da carreira que a pessoa quer seguir, ela precisa trabalhar a escrita, né? É verdade. Depende muito do caminho que você quer tomar, né? É o que a gente tem funções aí que você não vai usar. Mas eu acho que é sempre importante a gente estar num ambiente que tem a oportunidade de melhorar a escrita, melhorar, né? com certeza. Nunca é demais você saber. A vida gira, o mundo gira. Hoje você não quer ser professor, mas quem sabe uma hora aparece uma oportunidade para você ser professor. Tem que sempre deixar as portas abertas, né, Aline? Que você tinha falado. Eu nunca pensei que eu ia ser professora na graduação. Uma coisa que eu acho que eu não falei. Eu nunca pensei que ia ser professora. Nunca. Mas eu acho que ali com a iniciação científica, eu achei meu lugarzinho. Que eu sempre fui mais quieta, assim, sabe? Hoje eu falo mais, né? Mas sempre fui muito mais quietinha. E aí aquela questão de ser agrônoma, por exemplo, de revenda. Como é? Miguel, aí também é super quietinho, né? Que tem que falar mais, ser mais desenvolto, né? Então não tinha perfil para aquilo. Eu ficava pensando, meu Deus, para onde que eu vou, né? Oh, meu Deus, bonitinho. Eu tô tentando marcar com a Lília também. Você lembra da Lília? Ah, você não conheceu a Lília no meu laboratório, né? Acho que não. O bebê dela também tá de férias. Ela falou, Natália, vamos marcar em agosto, porque eu estou sem condições. O dela tem 1 ano e 10 meses. Falei, entendo totalmente, Lília, fica tranquila. Depois a gente... Mas o Miguel agora tá um pouco mais independente, porque ele com 1 ano e pouco, jamais ele estando acordado, ele tá então, aqui, sabe? Gente, a Lara, 10 meses, tá lá no quarto com meu esposo. Daqui a pouco ele já vem aqui surtado, porque ele já não dá mais conta. Mas eles são a nossa inspiração, né, Aline, para continuar, para seguir. O meu Miguel é uma força da natureza, né? Ele é muito alegre, muito enérgico, muito... Mas, assim, tem hora que eu tô exausta, mas ele é muito bonzinho, assim, muito educado, muito amoroso também, né, Miguel? Ai, que lindo. Mas vamos caminhar aqui para o final, gente. Vocês aí que estão assistindo também podem deixar perguntas para a Aline, pode falar aqui com a gente. Tá avisando aqui. Aline, eu vou deixar a última pergunta. Miguel, só um minutinho. Só um minutinho. Traz o Miguel também para ele aparecer aqui. Vem cá, Miguel. Queria ver o desenho. Oi, Miguel! Oh, meu Deus, ele quer ver o desenho. Tadinho. Mamãe. Vou pôr desenho. Um minuto. Tudo bem, gente. Vocês aí que são alunos da Aline, vocês podem mandar perguntas aqui para ela também. E obrigada também, gente, por estar participando aqui com a gente. Todos vocês que estão aí, deixa eu dar uma olhada quem está aqui com a gente. A Ioná está aqui ainda, Ioná, que legal. A Ioná está lá na Colômbia. A Gilda está aqui também. Oi, Gilda, Giovana, a Maria Tereza, né? Maria Tereza também. Tereza tá na agronomia agora. Passa uns apuros aí no técnico, mas tá lá, né, Maria Tereza? Aline, então, imagine que todo o mundo está olhando para você neste exato momento. E o que você diria a todos que estão prontos para te ouvir? Acreditar em você, né? Eu acho que eu demorei para acreditar em mim. Assim, Deus me provou que eu tinha capacidade, que eu estava onde tinha que estar por meus méritos, né? Só que isso demorou. Então, vocês jovens aí que estão... Vocês jovens, né? Você tá muito velha. Acreditem no potencial de vocês, né? A gente não é você contra ninguém, é você tentando ser o melhor de você. Então, em qualquer local que estiver, essa competição que às vezes é até doente, né? De você achar que você tem que prejudicar o outro para
ter o seu lugar, não, cada um tem seu lugar, basta você se esforçar, você se dar o máximo, se esvaziar de si, que foi o que eu muitas vezes me senti nesse processo de estudos, né, na pós-graduação. Eu me sentia vazia de mim, mas vazia assim porque eu dava o meu máximo, né? Então, o seu máximo às vezes não é o melhor do seu grupo de estudo, mas é o seu máximo. E quando você dá seu máximo, vem resultado. Não tem como não vir resultados quando você dá seu máximo. Então, acreditem, mas não só acreditar sem fazer nada, acreditem lutando por aquilo que você quer. Então, vai estudando, vai fazendo, independentemente do que você quer fazer, da carreira que quer seguir. Acredite no seu potencial e trabalhe o seu potencial, né? Você, às vezes, tem mais dificuldade que o outro, mas isso não te torna menos que o outro, né? Te torna capaz de lutar para romper essas barreiras que às vezes a gente tem. Barreira de fala, né? Eu tinha uma barreira muito grande de falar em público, sofria, parecia que ia morrer. E graças a Deus eu superei isso, né? Com o tempo. Deus escolheu uma pessoa que não era tão capacitada para ser professora, mas ele tem me capacitado, né? Tenho muito que melhorar, eu não estou aqui pensando que já cheguei no meu máximo, não tem muita coisa para melhorar. Então acreditem e façam a sua parte. Então é isso, que é a minha mensagem. Muito bem, Aline, que fala. Muito bem. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por esse ânimo, por essa... muito inspirador ver a sua história. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo hoje e depois, né, no futuro, vai ser muito inspirado pela sua história. O Miguel tá te parabenizando pela pessoa. Obrigada, Miguel. Inspiração. Miguel conversa que só na sala, viu, Natália? Mas... Ih, Miguel. Não. Poxa vida. Mas é um menino bom. Todo mundo que tá aqui, tá assistindo, né? Agradeço aí, meus alunos, ex-alunos. Você por ter me convidado, tá? Para participar. Obrigada, Natália. Eu agradeço porque você aceitou o convite. E olha, Aline, eu vou até Miguel, defender você é gente Miguel. boa, viu, Miguel? Não tô te queimando. Gente boa. Eu vou até defender às vezes, porque meu esposo é desse também. Às vezes eles precisam fazer uma coisa paralela para prestar atenção. Então, né, se ele tá aqui, ele tem muito carinho por você, né? Não, ele tem. Gente boa. Meus aluninhos aí, um abraço. Amanhã, só os do segundo ano que eu vou encontrar. Mas na sexta-feira tem 4 horários com esses meninos aí do terceiro, né? 4 horários comigo, você acredita? Nossa, é um tempão, hein? Tempão. Mas muito obrigada, bom. viu, Natália, pelo convite. Eu que agradeço, Aline. Eu acho que é bom a gente falar da nossa história, até para nós, para mim mesmo, me relembrar da trajetória, né? Que às vezes você fica tão enfurnado assim no dia a dia, na correria, porque com o filho pequeno na escola, chega do trabalho, leva o menino para a escola, sai do trabalho, busca o menino na escola. Então, às vezes a gente não para refletir, né? E é muito bom lembrar da trajetória, que foi difícil, mas foi muito gratificante, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, viu? E agora vai ficar eternizada para outras pessoas também se inspirarem com a sua história. Então, muito obrigada, Aline, Obrigada. E boa noite para todos. Agradeço o Miguel também por ceder você a nós, o Miguelzinho. Tá, vou agradecer. Dá um beijão lá nele. Tchau, gente. Beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.